E galera, tudo bem? Hoje a gente vai resolver três exercícios baseados nos capítulos 4 e 5 do livro de Física do Tipler. Os exercícios vão envolver principalmente leis de Newton e forças. O primeiro exercício diz o seguinte: um objeto tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, quando uma força única de magnitude F0 age sobre ele. A. Qual é a magnitude da sua aceleração quando a magnitude da força é dobrada? Para resolver o item A gente tem que lembrar da fórmula da força dada pela segunda lei de Newton, que diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. A gente tem que, nessa situação, a força agindo no objeto vai ser F0. A gente tem que M é a massa do objeto, que o exercício não dá pra gente. E a gente tem que a aceleração dele é 3 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, o exercício A, ele pergunta o que acontece com a magnitude da aceleração quando a magnitude da força é dobrada. Sabendo disso, a gente pode simplesmente multiplicar os dois lados por 2. Sabendo que essas duas coisas são iguais e que a gente está tentando descobrir o que acontece quando a força dobra. E a gente descobre que para 2 vezes F0 como força, a aceleração do objeto vai ser 6 metros por segundo ao quadrado vezes a massa dele. Isso aqui vai resultar na força. Ou seja, a aceleração e a força são duas grandezas diretamente proporcionais. Então, se a gente dobra a força, a aceleração vai dobrar também, porque elas têm que aumentar ou diminuir na mesma medida. No item B ele diz: um segundo objeto tem uma aceleração de 9 metros por segundo ao quadrado de magnitude sobre a influência de uma força única de magnitude F0. Qual é a razão entre a massa do segundo objeto e a massa do primeiro objeto? A gente sabe que o segundo objeto vai estar agindo sobre uma força F0, que nem o primeiro objeto, certo? E a gente também sabe que essa força F0 para esse segundo objeto vai ser a massa do segundo objeto vezes a aceleração do segundo objeto. Ou seja, F0 é igual a massa do segundo vezes 9 metros por segundo ao quadrado, que a gente sabe que é a aceleração dele. Para descobrir a razão entre as duas massas, ou seja, entre a razão entre a massa M2 e a massa M1 do primeiro objeto, a gente pode dividir ambos os lados por F0, só que para o lado de baixo do F0, no denominador, a gente pode colocar a equivalência dele para o objeto 1, ou seja, M1 vezes a aceleração dele, que a gente sabe pelo primeiro exercício que a aceleração, pelos dados do enunciado, que a aceleração dele é de 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a gente vai ter que a razão, a gente vai ter que 1, que vai vir da razão entre F0 e F0, vai ser M2 sobre M1 vezes 9 sobre 3 metros por segundo ao quadrado, metros por segundo ao quadrado. Passando isso aqui para o outro lado, a gente vai descobrir que M2 sobre M1 é igual a 3 sobre 9, que é igual a 1 sobre 3. Ou seja, a massa de M2 é 1/3 a massa de M1. É importante a gente saber isso e conseguir analisar também as dimensões disso aqui. Ou seja,
A gente sabe que massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, para uma mesma força, se a massa aumenta, a aceleração diminui. Isso é provado aqui pela razão das duas. Como a aceleração de m2 do objeto 2 aumentou, com a mesma força F0, quer dizer que a sua massa era menor do que do objeto 1. O item C diz o seguinte: se os dois objetos são colados juntos para formarem um objeto composto, uma força única de magnitude F0 produzirá uma aceleração com qual magnitude no objeto composto? Aqui a gente vai aplicar uma força F0 no objeto de mt, ou seja, a massa total do conjunto, vezes a aceleração nova. mt, a gente sabe que vai ser m1 mais m2, ou seja, a massa dos dois objetos que a gente tinha encontrado anteriormente. Então a gente quer isolar essa aceleração aqui, que é o que o exercício pede. Fazendo isso, a gente vai ter que a aceleração vai ser F0 sobre m1 mais m2. A gente pode substituir o F0 baseando na resolução do item A por a massa 1 vezes a aceleração 1. Tudo isso sobre a soma da massa do primeiro objeto mais a massa do segundo objeto. Sabendo, de acordo com a resolução do segundo exercício, a gente descobriu que a razão entre a massa 2 e a massa 1 é de 1/3. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a massa 1 equivale a massa 2 vezes 3 e que a massa 2 equivale a 1/3 da massa 1. A gente vai pegar essa segunda equação aqui e substituir aqui, para deixar tudo em função da massa 1. Ou seja, a aceleração vai ser igual a massa 1 vezes a aceleração 1 sobre a massa 1 mais 1/3 da massa 1, que é a massa 2. Ou seja, a aceleração total do conjunto vai ser a aceleração 1 vezes massa 1 sobre 4/3 de massa 1. A gente tem que a aceleração é igual a 1 vezes 3 sobre 4. A aceleração 1, de acordo com o enunciado, é de 3 metros por segundo ao quadrado. Então a gente pode substituir os dados e resolver. 3 metros por segundo ao quadrado vezes 3 sobre 4. Ou seja, a aceleração final do conjunto é de 9 sobre 4 metros por segundo ao quadrado. O segundo exercício que a gente vai resolver hoje diz o seguinte: dois blocos estão em contato sobre uma superfície horizontal sem atrito. Os blocos são acelerados por uma força única horizontal F aplicada a um deles. Encontre a aceleração e a força de contato no bloco 1 sobre o bloco 2, A, em termos de F, M1 e M2, e B, para os valores específicos F igual a 3,2 newtons, M1 igual a 2 kg e M2 igual a 6 kg. No primeiro exercício é pedido a aceleração e a força de contato do bloco 1 sobre o bloco 2 em termos de F, M1 e M2. A aceleração pode ser calculada utilizando a segunda lei de Newton, ou seja, a força é igual a massa vezes a aceleração. Isolando a aceleração, a gente tem que a aceleração é igual a força sobre massa. Lembrando que aqui é o módulo da força. Nessa situação, como os dois corpos estão agindo como um,
pois eles estão sofrendo a mesma aceleração, a gente sabe que essa aceleração vai ser o módulo da força dividido pela massa m1 mais a massa m2, que no caso é a massa total do sistema. Nesse exercício também é pedida a força de contato do bloco 1 sobre o bloco 2, ou seja, a força que o bloco 1 faz no F2, no bloco 2. A gente tem que no bloco 2, a única força agindo sobre ele vai ser essa força de contato do M1 do bloco 1 sobre ele, porque a força não está diretamente agindo nele, certo? E a gente sabe que a aceleração do bloco 2 vai ser igual à aceleração total do sistema, que vai ser F sobre M1 mais M2. E a gente sabe que a massa do bloco 2 é M2. Assim, para calcular essa força aqui, a gente pode usar também a segunda lei de Newton, que diz que a força de contato, que é a resultante agindo sobre o bloco 2, vai ser igual à massa dele, que é M2, vezes a aceleração, ou seja, F sobre M1 mais M2. Agora, item B pede a mesma aceleração e força de contato para os valores específicos de F igual a 3,2 newtons, M1 igual a 2 kg e M2 igual a 6 kg. A gente pode aproveitar as duas equações que a gente encontrou no exercício A para resolver o exercício B. Isso simplesmente substitui os dados. Ou seja, primeiramente, calculando a aceleração do sistema, a gente vai ter que ela vai ser 3,2 newtons, que é o valor da força nessa situação, dividido por M1, que é 2 kg, mais M2, que vai ser 6 kg. Ou seja, a aceleração vai ser igual a 3,2 sobre 8 metros por segundo ao quadrado, que vai ser igual a 0,4 metros por segundo ao quadrado. Agora, para a segunda parte do exercício, a gente quer a força de contato, que a gente descobriu que é a massa M2, que é 6 kg, vezes a aceleração, que é isso tudo aqui, mas a gente já descobriu pela primeira parte do exercício que é 0,4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a gente tem que, nessa situação, a força de contato vai ser igual a 2,4 newtons. Agora a gente vai resolver o último dos 3 exercícios. Ele diz o seguinte: um bloco de 5 kg é mantido em repouso contra uma parede vertical por uma força horizontal de 100 newtons. A. Qual é a força de atrito exercida pela parede sobre o bloco? B. Qual é a força horizontal mínima necessária para evitar que o bloco caia, se o coeficiente de atrito estático entre a parede e o bloco é 0,4? Inicialmente, eu acho que é importante a gente desenhar a situação para conseguir ilustrar e entender melhor o que está acontecendo. Então, a gente tem essa parede aqui e a gente tem um bloco encostando nela. Ou seja, o bloco está aqui e a gente sabe que o bloco está em repouso, certo? Ou seja, a força resultante dele é igual a 0. Aí, é importante a gente desenhar as forças agindo sobre ele. Primeiro, a gente tem a força peso agindo para baixo. A gente tem a força
F, que é de 100 newtons, segundo o enunciado, que é a força que está mantendo ele na parede, com mesma direção em sentido oposto da força F e com magnitude igual, a gente tem a normal, que também é 100 newtons. E por fim, para cancelar a força peso, a gente tem a força de atrito. O exercício A pede a força de atrito exercida pela parede sobre o bloco. Como a gente desenhou anteriormente no diagrama de corpo livre, a gente sabe que um módulo, o peso, é igual à força de atrito, certo? Porque pro objeto se manter em repouso, a gente tem que essas duas forças se cancelam. Ou seja, a força de atrito, um módulo, vai ser igual à massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. Que, segundo o enunciado, a massa é de 5 kg vezes a gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Multiplicando isso aqui, a gente vai ter que a força de atrito vai ser de 49 newtons. O exercício B diz o seguinte: qual é a força horizontal mínima necessária para evitar que o bloco caia, se o coeficiente de atrito estático entre a parede e o bloco é de 0,4? A gente descobriu aqui pelo diagrama de corpo livre que a força horizontal que a gente aplicar vai ser sempre igual à normal que vai agir sobre o bloco, para que ambas as forças se cancelem e o corpo continue em repouso. E para ele continuar em repouso, a gente tem que o atrito deve ser igual ao peso, certo? Ou seja, para que isso aconteça, a gente quer que o peso que a gente calculou anteriormente, como 49 newtons, seja igual à força de atrito. Os 49 newtons do peso tem que ser igual à força de atrito, que é a normal agindo sobre o bloco, vezes o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície, no caso, entre o bloco e a parede. E como a gente discutiu anteriormente, essa normal é a força horizontal, vezes o coeficiente de atrito é igual a 49 newtons. Ou seja, a gente tem que a força horizontal é igual a 49 dividido pelo coeficiente de atrito, que segundo o exercício é 0,4. Então vai ser 49 dividido por 0,4. Isso aqui vai resultar em 122,5 newtons.